museu, em sua nova configuração, foi inaugurado no dia 9 de dezembro de 1998. É o único museu interativo de ciências naturais na América Latina e um dos melhores do mundo. Recebeu investimentos de 20 milhões de dólares que o transformaram em uma atração internacional na capital gaúcha. No assunto saúde, englobamos o setor da reprodução humana. No assunto saúde, englobamos o setor de reprodução humana, que consiste no processo em que um ou mais organismos produzem descendentes, passando a eles uma cópia de todos ou de alguns de seus genes. A síndrome de Down é um distúrbio genético que ocorre ao acaso durante a divisão celular do embrião. Esse distúrbio ocorre, em média, em 1 a cada 800 nascimentos e tem maiores chances de ocorrer em mães que engravidam quanto mais velhas. É uma síndrome que atinge todas as etnias. Em uma célula normal de espécie humana existem 46 cromossomos divididos em 23 pares. A pessoa que tem síndrome de Down possui 47 cromossomos, sendo que o cromossomo extra é ligado ao par 21. O cromossomo extra causa problemas na forma em que o corpo e o cérebro se desenvolvem. O médico normalmente pode fazer um diagnóstico inicial da síndrome de Down no nascimento com base na aparência do bebê. O médico pode ouvir um sopro cardíaco ao escutar o peito do bebê com o estetoscópio. Pode ser feito um exame de sangue para verificar a presença do cromossomo extra e confirmar o diagnóstico. Somente a partir da 4ª semana de gestação aparece a língua do bebê. O feto somente recebe oxigênio e alimento pelo cordão umbilical, que está ligado à placenta. Neste período, sua percepção e paladar ainda não estão definidos, pois ele somente consegue distinguir o líquido que sai da placenta, o amniótico. Pouco mais tarde, os contrastes de sabores irão favorecer o desempenho e desenvolvimento da percepção. Alguns testes já foram realizados com recém-nascidos, e foi comprovado que eles conseguem perceber algumas diferenças entre doce, amargo, ácido e salgado. Está provado que, durante a gravidez, as mulheres gestantes devem tomar cuidado extremo com sua dieta, porque a vida do bebê depende de uma boa nutrição da mãe. No entanto, é falsa a crença de que quando mais você come, o bebê vai nascer saudável. As mulheres grávidas devem comer bastante para sustentar uma nova vida. É verdade, mas principalmente elas devem comer uma grande variedade e qualidade. Ambos são uma máxima que deve reger a dieta de um. Somente no Brasil, 20 mil embriões estão congelados em clínicas, onde casais ou mulheres solteiras fazem 30 mil tratamentos para engravidar anualmente. Calcula-se que no mundo hoje 5 milhões de pessoas são frutos de reprodução assistida, e o sonho de ter um filho não é barato. Um tratamento de fertilização in vitro pode custar até 30 mil reais, um preço na qual poucas pessoas podem sujeitar-se, com isso deixando o sonho de ter um filho cada vez mais distante. Estes, então, acabam na maioria das vezes optando pela adoção. A religião e a ciência são construções humanas que variam com o tempo. Assim, há uma grande variedade de concepções epistemológicas da ciência e da religião e das relações das mesmas, variando do antagonismo e separação até a colaboração próxima. A ciência conta uma forma e a religião conta outra através da Bíblia. As relações entre ciência e religião mudam ao longo da história e envolvem uma gama muito grande e complexa de aspectos, como políticos, sociais, econômicos e aqueles que envolvem as relações de autoridade e poder, visões epistemológicas das épocas, forma das práticas científicas em cada época, relação ciência e sociedade, choque entre culturas distintas e etc. Em relação ao ambiente, englobamos o setor do universo.
tecnologia e conhecimento avançado nas diversas áreas, as descobertas sobre o universo, planetas e galáxias estão cada vez mais surpreendentes. Confira agora algumas descobertas recentes realizadas por estudiosos da física e astronomia. Há diversos tipos de fusos horários num planeta, e entre eles há 15 graus de distância. Tipos de horas. Hora solar, também chamada de hora solar ou verdadeira. Hora legal ou de Greenwich. Fusos horários do Brasil. Segundo a Lei nº 11.662, de 24 de abril de 2008, a partir de 0 hora de 24 de junho de 2008, passaram a vigorar no Brasil 3 fusos horários. Veja agora mudanças no fuso horário brasileiro. Aristóteles concebeu um modelo de universo extremamente organizado e racional, sendo que a Terra tinha um local privilegiado, o centro, chamado geocentrismo. Embora fosse também de menor perfeição. A esfera correspondente à Lua dividiria o espaço em 2 regiões, com qualidades totalmente distintas: a região terrestre imutável e imperfeita e a região celeste imutável e perfeita, onde habitariam os deuses. Como apontou o sacerdote e astrônomo polonês Nicolau Copérnico em sua obra Da Revolução das Esferas Celestes, o que vemos com os nossos próprios olhos é apenas o movimento aparente dos astros. O movimento real é o da Terra e dos demais astros girando em torno do Sol, o heliocentrismo. A partir do sistema proposto por Copérnico, que o heliocentrismo começou a ser aceito, investigado e aperfeiçoado por seus seguidores, destruindo completamente a cosmologia medieval. Os buracos negros são regiões espaciais com enorme força gravitacional. Eles nunca foram vistos pelos astrônomos, e os estudiosos só sabem que eles existem graças à atração que exercem sobre os corpos celestes. Não é possível visualizá-los, porque é uma região onde a densidade de matéria é tão grande que nem a luz consegue escapar de seu campo gravitacional. Os corpos celestes, quando caem em um buraco negro, emitem radiação, essa sim perceptível pelos aparelhos de observação astronômica. No caso de uma estrela, o gás que a acompanha espirala até cair no buraco negro, como a água indo pelo ralo. Nesse processo, o gás se aquece muito e emite fótons. Essa é a emissão que detectamos. Em busca da velocidade da luz, o primeiro método experimental consiste para a determinação da mesma. Foi proposto pelo naturalista e astrônomo italiano Galileo Galilei, considerado o pai do método científico e fundador da física como ciência. Galileu conjecturava a respeito de a luz ter velocidade finita. Usaram a inteligência e a prática com alguns objetos e então fizeram algumas estratégias. Em teoria, o método de Galileu era perfeito, porém, na prática, revelou-se desastroso. O astrônomo dinamarquês Ole Homer, fundamentado em eclipses de uma das luas de Júpiter, obteve uma medida para a velocidade da luz. O valor encontrado tornou-se um paradigma revolucionário que soterrou de vez a noção de que a luz teria propagação instantânea. Métodos não astrônomicos surgiram depois de Homer para determinar a velocidade da luz. Um deles foi proposto pelo físico francês Armand Hippolyte Louis Fizeau, em 1849, utilizando-se uma roda dentada. Outros processos ainda mais sofisticados de medição da velocidade da luz foram apresentados posteriormente.
parte do aumento de temperatura observado desde meados do século XX foi causada por concentrações crescentes de gases do efeito estufa, como resultado de atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e a desflorestação. O escurecimento global, uma consequência do aumento das concentrações de aerosóis atmosféricos, que bloqueiam parte da radiação solar antes que esta atinja a superfície da Terra, mascarou parcialmente os efeitos do aquecimento induzido pelos gases de efeito de estufa. Um aumento nas temperaturas globais pode, em contrapartida, causar outras alterações, incluindo aumento no nível do mar, mudanças em padrões de precipitação, resultando em enchentes e secas. Espera-se que o aquecimento seja mais intenso no Ártico e estaria associado ao recuo das geleiras. A longevidade aumentou muito no Brasil graças a avanços da medicina e melhorias do saneamento básico. Os idosos, contudo, são vítimas frequentes de golpistas e de aproveitadores, advertem os especialistas. Medidas simples adotadas pelo pessoal de terceira idade, por seus amigos e parentes, podem reduzir os riscos enfrentados por aqueles que merecem descanso e proteção após uma vida de trabalho e dedicação à família. Algumas dicas. Janelas ideais para idosos devem ser de correr e ter a maçaneta de 110 cm do piso. Luminárias fixadas às paredes são mais seguras do que luminárias no chão ou sobre a mesa. A cor dos pisos antes e depois da escada deve ser diferente da cor dos degraus. Isso permite melhor visualização no início e no fim da escada. A iluminação deve ser plena. Se possível, manter sensores de movimento em escadas ou corredores de acesso. Livros, jogos, palavras cruzadas, trabalhos manuais e acesso à internet são importantes para a ocupação e integração do idoso no cotidiano, sempre de acordo com seu interesse. Sempre que possível, idosos devem ser acompanhados na ida ao banco, pois há criminosos que se especializaram em segui-los para roubar o dinheiro da aposentadoria ou pensão. É importante que familiares, amigos e vizinhos mais jovens façam visitas de surpresa aos mais velhos, mostrando que há pessoas que se preocupam com eles. Isso pode evitar o ataque de bandidos. Se os idosos estiverem com perda de memória ou outros problemas de saúde, é importante que tenham um apoio em tempo integral, mesmo que para isso familiares tenham que se revezar ou somar recursos para a contratação de auxiliares. Respeito àqueles que estão na terceira idade, respeitando o seu ritmo e suas necessidades específicas. Isso também deve ocorrer em serviços públicos ou de interesse público. E ficamos por aqui com mais uma matéria de Discovering Facts.